Marcos Pereira ficou em frente à janela de seu escritório, no 20º andar do prédio da Pereira & Associados, observando a cidade lá embaixo. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas seu coração se sentia vazio. 20 anos haviam se passado desde que ele deixara alguém se aproximar dele, não desde que Beatriz o deixara no altar. A lembrança ainda o machucava, mesmo depois de todos esses anos. A voz de sua secretária rachou pelo interfone. Senhor Pereira, a reunião do Conselho Administrativo começa em 5 minutos. Marcos ajeitou a gravata e pegou sua maleta. Mais um dia, mais uma reunião onde ele teria que defender sua escolha de permanecer solteiro. Os membros do Conselho Administrativo sempre o pressionavam a se estabelecer, preocupados com a imagem da empresa. Eles não entendiam que ele preferia ficar sozinho a correr o risco de se machucar novamente. O passeio de elevador até a sala de reuniões foi rápido, mas sua mente divagou para a conversa que teve com sua mãe na noite anterior. Ela continuava tentando arrumar encontros para ele com as filhas de seus amigos do clube de campo. Você não está ficando mais jovem, ela dissera. A empresa precisa de um herdeiro. A reunião se arrastou como de costume. Marcos verificou. Seu relógio. Ele precisava ir ao banheiro. Ele se desculpou e caminhou pelo corredor silencioso até o banheiro executivo. Ao abrir a porta, ele se chocou com alguém que estava saindo às pressas. Oh, meu Deus, me desculpe tanto. A voz de uma mulher encheu o ar enquanto papéis se espalhavam por todos os lados. Eu sei que não deveria estar aqui, mas o banheiro feminino está sendo limpo e eu realmente precisei ir e... Marcos olhou para baixo e viu uma bela mulher negra em uniforme de faxineira se esforçando para pegar seus papéis. Seu crachá dizia, Ângela Silva. Eu vou perder meu emprego. Ângela murmurou perto das lágrimas. Eu apenas comecei aqui na semana passada e eu realmente preciso desse emprego. As contas médicas do meu filho. Algo em sua voz tocou uma parte de Marcos que ele pensava ter morrido muito tempo atrás. Em vez de chamar a segurança como ele normalmente faria, ele se viu ajoelhando para ajudá-la a recolher os papéis. Tudo bem, ele se ouviu dizer. Eu não vou contar a ninguém. Suas mãos se tocaram enquanto ambos alcançavam o mesmo pedaço de papel. Ângela rapidamente se afastou, mas não antes de Marcos sentir uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez em 20 anos, Marcos sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a rachar. Obrigada. Ângela sussurrou, apertando seus papéis contra o peito. Você não sabe o que isso significa para mim. Enquanto ela se apressava para ir embora, Marcos ficou parado no lugar. Ele não conseguia se livrar da imagem de seus olhos, cheios de preocupação e determinação. Ele havia visto centenas de mulheres bonitas ao longo dos anos, mas algo em Ângela era diferente. Ela não estava tentando impressioná-lo ou conseguir seu dinheiro. Ela era apenas uma mãe trabalhadora tentando cuidar de seu filho. De volta à sala de reuniões, Marcos não conseguia se concentrar. Sua mente continuava vagando para Ângela. Ele se viu pensando sobre seu filho, sobre que tipo de contas médicas eles estavam enfrentando. Antes que percebesse, ele estava pedindo à sua assistente para pegar o prontuário da Ângela. Naquela noite, em seu apartamento de luxo em Ibirapuera, Marcos estava sentado com o prontuário da Ângela aberto em sua mesa. Ângela Silva, mãe solteira de Tom, de 8 anos. Tom havia sido diagnosticado com uma condição cardíaca rara. O plano de saúde cobriu parte dele, mas a família estava afogada em dívidas médicas. Marcos fechou o prontuário e foi até a janela olhando para as luzes da cidade. Por 20 anos, ele mantivera seu coração trancado, protegido por muros de dinheiro e poder. Mas agora, parado ali pensando em Ângela e seu filho, ele sentiu algo se mexendo dentro dele. Algo que ele pensava que nunca mais sentiria. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de sua mãe sobre outra socialite elegível. Marcos ignorou. Pela primeira vez em décadas, ele não estava interessado no papel de casamenteira de sua mãe. Sua mente estava cheia da imagem de uma bela faxineira com olhos preocupados e um coração cheio de amor por seu filho. Marcos não sabia,
Mas esse encontro casual no banheiro masculino estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. As paredes que ele havia construído tão cuidadosamente estavam prestes a desabar, e seu mundo ordenado nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Angela chegou cedo ao trabalho, suas mãos tremendo enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza. Ela não conseguia parar de pensar no que aconteceu no banheiro masculino. Ela havia visto a foto do Sr. Pereira no hall de entrada vezes suficientes para saber exatamente quem ele era. E se ele mudasse de ideia e a denunciasse? Ela não podia perder esse emprego, não com a próxima cirurgia de Tom se aproximando. Tom estava com sua mãe naquele dia. As contas do hospital estavam se acumulando em sua mesa de cozinha em casa e sua mãe continuava dizendo a ela para pedir ajuda, mas Angela era muito orgulhosa. Ela vinha cuidando de si mesma e de Tom desde que seu marido a deixou 6 anos atrás, e ela não estava prestes a começar a implorar agora. Enquanto ela limpava os escritórios no 16º andar, ela ouviu sussurros das secretárias reunidas em torno da máquina de café. Vocês ouviram? A mãe do Sr. Pereira está dando outro evento beneficente este fim de semana. Ela convidou todas as mulheres com fundo fiduciário da cidade. Qual o sentido? Aquele homem não olhou para uma mulher 2 vezes, desde o episódio com Beatriz há 20 anos. Angela fingiu não ouvir enquanto esvaziava as latas de lixo. Ela havia ouvido os rumores sobre o noivado rompido de Marcos Pereira, mas ela nunca prestou muita atenção às fofocas do escritório. Ela tinha coisas mais importantes para se preocupar, como ela ia pagar pelos remédios de Tom naquele mês. O elevador tocou, e o coração de Angela quase parou quando o próprio Marcos Pereira saiu. Ele estava vestindo um terno azul escuro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Seus olhos se encontraram por um breve momento antes dela rapidamente desviar o olhar, concentrando-se em seu carrinho de limpeza. Mas, em vez de passar por ela, ele parou. Senhora Silva, ele disse, sua voz mais suave do que ela esperava. Você poderia ir ao meu escritório por um momento? O estômago de Angela desabou. Era isso. Ela ia ser demitida. Ela o seguiu até seu escritório, tentando impedir suas mãos de tremerem. Dentro de seu escritório, Marcos fechou a porta e foi até sua mesa. Angela ficou nervosa perto da porta, agarrando seu pano de limpeza como uma tábua de salvação. Como... Está seu filho? Perguntou Marcos, surpreendendo-a. Tom? Ele está bem. Tão bem quanto pode estar, considerando... Sua voz se esvaiu. Marcos pegou uma pasta de sua mesa. Eu investiguei sua situação. Seu filho precisa de uma cirurgia especializada que seu plano de saúde não cobre totalmente. Angela sentiu seu rosto ficar quente de vergonha. Senhor Pereira, eu não quero caridade. Isso não é caridade, ele interrompeu. Eu tenho uma proposta para você. Ele explicou que a empresa tinha um programa de assistência médica para funcionários em circunstâncias extraordinárias. Isso cobriria todas as despesas médicas de Tom sem condições. Angela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que você faria isso por mim? Marcos levantou-se e foi até a janela. 20 anos atrás eu deixei uma experiência ruim me transformar em alguém que eu nunca quis ser. Ontem, quando eu a vi naquele banheiro, preocupada em perder seu emprego, mas ainda pensando em seu filho, isso me lembrou de quem eu costumava ser. Alguém que se importava com mais do que apenas dinheiro e poder. Lágrimas encheram os olhos de Angela. Senhor Pereira, eu não sei o que dizer. Diga que você vai me deixar ajudar Tom. E... Ele hesitou. Diga que você vai tomar um café comigo em algum momento. Apenas para conversar. O coração de Angela pulou uma batida. Será que Marcos Pereira, o homem que não tinha saído com... Ninguém em 20 anos estava a convidando para tomar um café? Antes que ela pudesse responder, a porta de seu escritório se abriu com força. Uma mulher alta e elegante na casa dos 70 invadiu, seguida por uma secretária nervosa tentando impedi-la. Marcos, querido, eu estou ligando para você a manhã toda sobre o evento beneficente. A mulher parou bruscamente quando viu Angela em seu uniforme de limpeza. Ah, eu não percebi que você estava ocupado. Mãe, disse Marcos, sua voz tensa. Essa é a senhora Silva.
Ela está discutindo um assunto importante da empresa comigo. Os olhos de Vitória Pereira se estreitaram enquanto ela olhava Ângela sozinho. Vitória se endireitou. Você não está pensando com clareza. Aquela mulher está atrás do seu dinheiro, assim como todas as outras. Ela recusou minha ajuda, disse Marcos calmamente. Ela é a primeira mulher em 20 anos que me olhou e viu uma pessoa, não uma conta bancária. Antes que Vitória pudesse responder, a secretária de Marcos tocou a campainha. Senhor Pereira, há uma ligação urgente do Hospital Sírio-Libanês na linha 1. Marcos atendeu o telefone surpreso. Sua surpresa se transformou em preocupação enquanto ele escutava. Sim, eu entendo. Eu vou cuidar disso imediatamente. Depois de desligar, ele pegou seu casaco. Onde você está indo? Exigiu Vitória. Nós não terminamos aqui. Tom Silva acabou de ser admitido no pronto-socorro. Sua condição cardíaca é crítica. O rosto de Vitória amoleceu levemente. Marcos, eu sei que você quer ajudar, mas... Chega demais, mãe. Eu deixei o medo controlar minha vida por 20 anos. Eu deixei você controlar minha vida. Não mais. Ele encontrou Ângela na sala de espera do hospital, sozinha e aterrorizada. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Pereira, como você? O hospital me ligou. Estou listado como contato financeiro de emergência de Tom. Ângela pareceu confusa. Mas eu nunca. Eu cuidei disso no dia seguinte à nossa conversa, admitiu Marcos. Eu sabia que você era orgulhosa demais para pedir ajuda, mas eu não podia simplesmente fazer nada. Eles dizem que ele precisa de cirurgia imediatamente. A voz de Ângela quebrou. Mas mesmo com meu plano de saúde, já está resolvido, disse Marcos gentilmente. Tudo. Ângela o encarou por um longo momento. Depois fez algo que surpreendeu os dois. Ela o abraçou. Marcos ficou parado por um momento. Depois lentamente envolveu seus braços ao redor dela. Era a primeira vez em 20 anos que ele abraçava alguém assim, e era como voltar para casa. Uma tosse veio de trás deles. Eles se viraram e viram Vitória Pereira parada ali, seu rosto impassível. Mãe, Marcos começou, mas Vitória levantou a mão. A filha do governador de São Paulo acabou de ligar para confirmar sua presença no evento beneficente, ela disse. Então, depois de uma longa pausa, ela acrescentou. Talvez devêssemos convidar a senhora Silva também. Marcos e Ângela trocaram olhares chocados. Antes que alguém pudesse responder, um médico apareceu. Senhora Silva, seu filho está pedindo por você. Enquanto Ângela apressava-se para o quarto de Tom, Marcos a observou ir embora. Seu coração mais cheio do que havia sido em décadas. Sua mãe tocou seu braço. Ela não é nada como Beatriz, disse Vitória suavemente. Não, concordou Marcos. Ela é melhor. No quarto de Tom, no hospital, Ângela segurou a mão de seu filho enquanto ele dormia. Ela não é nada como Beatriz, disse Vitória suavemente. Não, concordou Marcos. Ela é melhor. No quarto de Tom, no Hospital Sírio-Libanês, Ângela segurou a mão de seu filho enquanto ele dormia. Em anos ela sentiu esperança. Do lado de fora do quarto, Marcos Pereira estava de guarda, seu coração finalmente começando a descongelar após 20 anos congelados. E em algum lugar na capela do hospital, Vitória Pereira acendeu uma vela e sussurrou uma oração. Não pela posição de seu filho na alta sociedade paulistana, mas pela felicidade dele. Às vezes ela percebeu. O amor vem em pacotes inesperados, e os muros que construímos para nos proteger tornam-se as próprias coisas que precisamos derrubar para realmente viver. A notícia de Marcos Pereira visitando o hospital se espalhou pela alta sociedade paulistana como um incêndio. Os tabloides estavam tendo um dia de campo. Coração de gelo derrete por faxineira. As manchetes estavam em todos os lugares, e a vida simples de Ângela estava se tornando de cabeça para baixo. No trabalho, as outras faxineiras começaram a tratá-la de maneira diferente. Algumas estavam com ciúmes, outras animadas, mas todas queriam saber a história. Ângela manteve a cabeça baixa e se concentrou em seu trabalho, tentando ignorar os sussurros que a seguiam pelos corredores. A cirurgia de Tom estava marcada para a semana seguinte. Ele ainda estava no hospital,
ficando mais forte para o procedimento. Ângela passava todos os momentos livres ao lado dele, lendo histórias e jogando jogos de tabuleiro. O que mais a surpreendeu foi que Marcos também o visitava todos os dias. E então o dragão disse: Marcos estava lendo para Tom uma tarde quando Beatriz Almeida entrou no quarto do hospital. Beatriz, a mulher que havia deixado Marcos no altar 20 anos atrás. Ela parecia exatamente com suas fotos na coluna social. Cabelo loiro perfeitamente penteado, roupas de grife, sem uma ruga à vista, apesar de estar na casa dos 40. Ora, ora, a voz de Beatriz pingava com falsa doçura. Os rumores são verdadeiros. Marcos Pereira finalmente emergiu de sua caverna. Tom olhou para cima, confuso. Ângela sentiu seu coração acelerar, enquanto observava o rosto de Marcos ficar pálido. Beatriz, disse ele a voz tensa, o que você está fazendo aqui? Uma velha amiga não pode fazer uma visita? Beatriz entrou mais no quarto, seus saltos altos clicando no chão. Quando eu soube que você estava passando um tempo em um hospital com uma faxineira e seu filho doente, eu tive que ver por mim mesma. Ângela se levantou, a voz de sua mãe em sua cabeça dizendo a ela para ser forte. Acho que você deveria ir embora. Beatriz olhou para ela como se ela fosse algo grudado na sola do seu sapato. Querida, você tem ideia de com quem está lidando? Marcos não se envolve em relacionamentos. Ele não faz isso desde que você me deixou no altar, Marcos completou levantando-se. Mas isso foi a melhor coisa que você já fez por mim, Beatriz. Porque se você não tivesse feito, eu poderia ter terminado casado com alguém que só se importava com meu dinheiro e status social. A pequena voz de Tom saiu da cama. Ela é a mulher má da sua história, Sr. Pereira. Todos se viraram para olhar para ele. Marcos vinha contando contos de fadas para Tom, mudando os personagens para combinar com sua situação. Um príncipe que se trancou em uma torre, até que uma mulher bondosa e seu filho corajoso lhe mostraram como amar novamente. O rosto de Beatriz ficou vermelho. Vejo que você já os tem envolvidos em seus dedos. Ela sabe sobre o contrato pré-nupcial que você me fez assinar, sobre todos os obstáculos que você me fez passar para provar que eu não estava atrás do seu dinheiro. Chega, disse uma nova voz da porta. Vitória Pereira estava lá, parecendo imponente em seu tailleur de grife. Beatriz, querida, acho que está na hora de você ir embora. A boca de Beatriz se abriu. Vitória, mas eu achei que você estaria do meu lado. Afinal, nos conhecemos há anos. Sim, nos conhecemos, Vitória concordou. E é por isso que eu sei exatamente quem você é e o que você fez com meu filho. A segurança vai te acompanhar para fora. Depois que Beatriz saiu, um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Tom o quebrou perguntando: podemos terminar a história, Sr. Pereira? Quero saber se o príncipe salva o dia. Marcos sorriu, sentando-se novamente. Na verdade, nessa história, acho que o príncipe é quem está sendo salvo. Naquela noite, depois que Tom adormeceu, Ângela encontrou Marcos no refeitório do hospital, olhando para uma xícara de café frio. Sinto muito pela Beatriz, disse ela, sentando-se em frente a ele. Eu é que deveria sentir muito, respondeu ele. Você e Tom não deveriam ter que lidar com todo esse drama. O que ela disse é verdade? Sobre o contrato pré-nupcial? Marcos assentiu lentamente. Depois da Beatriz, eu fiquei paranoico. Fiz com que toda mulher que demonstrava interesse em mim passasse por obstáculos impossíveis, assinasse contratos ridículos. Era minha maneira de afastá-las antes que elas pudessem me machucar. E agora? Perguntou Ângela suavemente. Agora? Marcos olhou para ela. Agora eu percebo que perdi 20 anos com medo. Tom está me ensinando mais sobre coragem do que eu aprendi em toda a minha vida. Aquele garoto enfrenta todos os dias com um sorriso, mesmo quando está com medo. Ângela sentiu lágrimas em seus olhos. Ele gosta de você, sabe? Ele nunca teve uma figura paterna antes. Ângela. Marcos estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Eu sei que isso é complicado. A imprensa, as fofocas da sociedade, meu passado. Mas quando estou com você e Tom, nada disso importa. Pela primeira vez em 20 anos, me sinto vivo. Antes que Ângela pudesse responder, seu telefone tocou. Era o médico de Tom. Senhora Silva, tivemos um cancelamento.
Podemos fazer a cirurgia de Tom amanhã de manhã. A mão de Ângela se apertou na de Marcos. Amanhã tão cedo? É melhor não esperar. Quanto mais cedo operarmos, melhor serão suas chances. Depois de desligar, Ângela olhou para Marcos com olhos apavorados. E se algo der errado? E se... Marcos se levantou e a puxou para seus braços, sem se importar quem os visse. Ei, ouça. Tom é o garoto mais forte que eu conheço. Ele vai superar isso. E você não está sozinha. Eu estou aqui, minha mãe está aqui. Nós estamos aqui para vocês dois. No quarto do hospital, Tom dormiu pacificamente, inconsciente do drama que se desenrolava ao seu redor. Em sua mesa de cabeceira estava uma coleção de contos de fadas, com marcador na história de um príncipe solitário que aprendeu a amar novamente. E na lanchonete, uma faxineira e um bilionário se agarravam um ao outro, provando que às vezes as histórias de amor mais bonitas não seguem as regras da sociedade. Vitória Pereira os observou da porta da lanchonete, seu coração amolecendo. Talvez fosse hora de todos eles acreditarem em contos de fadas novamente. Afinal, ela pensou, observando seu filho sorrir pela primeira vez em décadas, às vezes as coisas mais preciosas da vida vêm disfarçadas de nossos maiores desafios. Manhã da cirurgia de Tom chegou com uma mistura de esperança e medo. Ângela não tinha dormido a noite toda, sentada ao lado da cama de seu filho, observando seu pequeno peito subir e descer. O quarto do hospital estava cheio de bichos de pelúcia e cartões dos funcionários da Pereira em Associados. Parecia que todos no prédio haviam ouvido falar da condição de Tom. Mamãe, disse Tom enquanto as enfermeiras o preparavam. Para a cirurgia, você está com medo? Ângela tentou sorrir através de suas lágrimas. Um pouco, meu amor. Mas sabe o quê? Ser corajoso não significa que você não está com medo. Significa fazer o que você precisa fazer, mesmo quando você está com medo. O Sr. Pereira também diz isso. Tom sorriu fracamente. Ele diz que eu sou a pessoa mais corajosa que ele conhece. A porta abriu, e Marcos entrou carregando um grande urso de pelúcia vestindo uma capa de super-herói. E eu quis dizer cada palavra, campeão. O rosto de Tom se iluminou. Você veio. Claro que vim. Não perderia meu garoto favorito. Antes de sua grande aventura. Marcos colocou o urso ao lado de Tom. Este é o super-urso. Ele vai cuidar de você durante a cirurgia. Quando as enfermeiras vieram levar Tom para a sala de cirurgia, Ângela sentiu seus joelhos fraquejarem. Marcos a segurou antes que ela pudesse cair, segurando-a firme enquanto eles assistiam Tom sendo levado. Ele vai ficar bem, Marcos sussurrou. Ele tem que ficar. A sala de espera era uma estranha mistura de pessoas. Rosa, a mãe de Ângela, sentava-se em silêncio rezando seu terço. Vitória Pereira, parecendo fora de lugar em seu tailleur de grife, andava de um lado para o outro. Ricardo Pereira, o irmão de Marcos, havia aparecido para a surpresa de todos. Irmãozinho, disse Ricardo, puxando Marcos para o lado. O conselho está fazendo perguntas. Você perdeu 3 reuniões importantes esta semana. O conselho pode esperar, respondeu Marcos firmemente. Isso é mais importante. Ricardo abaixou a voz. É? Ou você está apenas tentando compensar 20 anos de solidão, fazendo de conta que é uma família com uma faxineira e seu filho? Antes que Marcos pudesse responder, Beatriz entrou na sala de espera, seguida por um grupo de repórteres. Oh, como é comovente, disse ela em voz alta. Toda a família Pereira reunida para o filho da faxineira. Diga-me, Marcos, ela sabe sobre seu fundo fiduciário, aquele que exige que você se case com alguém de posição social adequada para manter o controle da empresa? Ângela, que estava parada perto dali, sentiu como se tivesse levado um tapa. Que fundo fiduciário? Marcos se virou para ela, o rosto pálido. Ângela, eu posso explicar... Explicar o quê? Beatriz sorriu. Que se ele se casar com alguém como você, ele perde o controle das ações de voto da Pereira em Associados. É por isso que ele nunca se casou, sabe? O pai dele garantiu que a empresa permaneceria nos círculos sociais corretos. Chega! A voz de Vitória cortou o caos. Segurança, removam esses repórteres e a senhora Almeida imediatamente. Enquanto a segurança esvaziava a sala, Ângela olhou para Marcos com olhos magoados. É verdade? Sim,
admitiu Marcos. Meu pai criou o fundo fiduciário antes de morrer. Ele queria ter certeza de que eu me casaria adequadamente. Mas Ângela, não importa. Não importa? Ângela recuou dele. Você não achou que eu merecia saber disso? Que me aproximar de você poderia custar sua empresa? Empresa não significa nada em comparação com... Um médico apareceu na porta e todos ficaram em silêncio. Senhora Silva, houve uma complicação. O mundo de Ângela começou a girar. Ela sentiu Marcos tentar agarrar seu braço, mas ela se afastou. Agora, nada importava exceto Tom. O médico explicou que o coração de Tom era mais fraco do que eles esperavam. Eles precisavam tomar uma decisão: prosseguir com uma cirurgia mais arriscada agora ou esperar e tentar fortalecer sua força. Se esperarmos, disse o médico gentilmente, não há garantia de que ele ficará forte o suficiente. Mas se prosseguirmos agora, os riscos são significativos. Ângela se sentiu completamente perdida. Como ela deveria tomar essa decisão? Como qualquer mãe poderia escolher entre duas opções aterrorizantes? O que você faria? Perguntou ela ao médico, sua voz quebrando. Se fosse seu filho, o médico olhou para ela com olhos compassivos. Com um coração tão fraco quanto o de Tom, esperar pode ser mais perigoso do que prosseguir. Mas, senhora Silva, você deve saber, essa cirurgia é extremamente cara. Mesmo com o plano de saúde, dinheiro não é problema. Marcos se adiantou. Faça o que for necessário para salvá-lo. Ângela se virou para Marcos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso deixar você fazer isso. A empresa... Ouça! Marcos pegou suas mãos nas dele. 20 anos atrás, eu deixei as regras do meu pai e as expectativas da sociedade me transformarem em alguém que eu nunca quis ser. Deixei a traição de Beatriz me convencer de que estar sozinho era melhor do que ser machucado. Mas então, você e Tom invadiram minha vida. E pela primeira vez em 2 décadas, me lembrei do que é se importar de verdade com alguém. Vitória se adiantou, o rosto sério. O fundo fiduciário foi ideia do meu marido. Ele pensou que estava protegendo o legado de nossa família. Mas observando você nessas últimas semanas, Marcos, você nunca foi mais parecido com seu pai do que agora. Todos olharam para ela surpresos. Seu pai construiu essa empresa do nada porque se importava mais com as pessoas do que com os lucros, continuou Vitória. Em algum momento, nós esquecemos disso. Ficamos tão presos ao status e à sociedade que esquecemos o que realmente importa. Ricardo falou do canto. O conselho não precisa saber de nada disso. Podemos resolver alguma coisa. O médico pigarreou. Preciso de uma resposta sobre a cirurgia. Ângela olhou para Tom pela janela da UTI, tão pequeno naquela grande cama de hospital. Então ela olhou para Marcos, que tinha lágrimas nos olhos. Faça a cirurgia, disse ela firmemente. Salve meu filho. Enquanto o médico se apressava para sair, Marcos puxou Ângela para seus braços. Desta vez ela não se afastou. Aconteça o que acontecer, ele sussurrou. Estamos juntos nisso. A empresa, a sociedade, nada disso importa. Você e Tom são o que importa. Beatriz, que havia conseguido voltar sorrateiramente para a sala de espera, assistiu a essa cena se desenrolar com uma expressão amarga. Vocês vão se arrepender disso, ela ameaçou antes de sair furiosa. Mas ninguém prestou atenção às suas ameaças. Todos estavam focados nas portas da sala de cirurgia, onde atrás delas a vida de um menino estava em jogo. E naquela sala de espera do hospital, cercados por um grupo improvável de pessoas, o amor estava se mostrando mais forte do que qualquer fundo fiduciário, mais forte do que as expectativas sociais, mais forte do que 20 anos de medo e solidão. Horas se passaram na sala de espera. Ângela andou até os pés doerem, depois sentou até não conseguir mais sentar, depois andou de novo. Marcos nunca a deixou, trazendo café que ela não conseguia beber e comida que ela não conseguia comer. Vitória havia assumido o controle para manter os repórteres afastados, usando suas conexões sociais para proteger sua privacidade durante este período crítico. Mas a ameaça de despedida de Beatriz não estava vazia. À meia-noite, vans de
Notícias estavam estacionadas do lado de fora do hospital e as mídias sociais estavam fervilhando com a história. Império em risco, romance do CEO com faxineira ameaça o futuro da empresa, estava em alta na internet. Ricardo irrompeu na sala de espera, agitando seu telefone. Marcos, temos um problema. Beatriz foi para os membros do conselho. Eles marcaram uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Eu não vou sair deste hospital, disse Marcos firmemente. Você não entende. Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Ela mostrou a eles os documentos do fundo fiduciário. Eles estão votando se vão removê-lo do cargo de CEO. Ângela, que estava cochilando em uma cadeira desconfortável, sentou-se ereta. O quê? Eles não podem fazer isso. Eles podem se acreditar em que Marcos vai perder o controle das ações de voto da empresa, explicou. Ricardo, o fundo fiduciário não afeta apenas a herança de Marcos, afeta sua posição como CEO. Marcos se levantou, o rosto determinado. Então deixe-os votar. Eu não estou escolhendo entre a empresa e... O médico apareceu na porta e todos ficaram em silêncio. Senhora Silva, senhor Pereira... A cirurgia terminou. Ângela agarrou a mão de Marcos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tom passou pela cirurgia, disse o médico, e todos exalaram o ar que estavam prendendo. As próximas 24 horas são críticas, mas ele está lutando muito. Posso vê-lo? A voz de Ângela quebrou. Ele está na recuperação. Assim que o transferirmos para a UTI, você poderá visitá-lo brevemente. 2 pessoas, por vez. Quando o médico saiu, Ângela desmoronou nos braços de Marcos, soluçando de alívio. Quando o médico saiu, Ângela desmoronou nos braços de Marcos Pereira, soluçando de alívio. Rosa enxugou os olhos dela com um lenço caro, enquanto continuava suas orações, agora em agradecimento. Ricardo Pereira observou a cena com emoções conflitantes. Marcos, sobre a reunião do conselho. Vá para a reunião, disse Ângela, de repente afastando-se de Marcos. Todos a olharam surpresos. O quê? Marcos Pereira balançou a cabeça. Não, eu preciso ficar aqui com você e com Tom. Você precisa lutar pela sua empresa, insistiu Ângela Silva. Tom vai ficar bem, mas eu não vou deixar você perder tudo o que conquistou por nossa causa. Vitória Pereira aproximou-se. Ela está certa, Marcos. Vá para a reunião. Mostre a eles que Beatriz e seus planos não podem mais controlá-lo. Eu fico aqui com Ângela e Tom. Marcos Pereira parecia dividido. Ângela, vá, ela disse suavemente. Lute pela sua empresa. Depois volte para nós. Na manhã seguinte, Marcos Pereira entrou na sala de reuniões da Pereira em Associados pela primeira vez em uma semana. Os membros do Conselho Administrativo se sentaram em torno da mesa enorme com rostos sérios. Beatriz estava em um canto, com um sorriso triunfante no rosto. Antes de começar, Marcos Pereira levantou a mão quando o presidente do conselho começou a falar. Tenho algo a dizer. Ele respirou fundo, pensando na bravura de Tom e na força de Ângela Silva. 20 anos atrás, meu pai construiu esta empresa com base em um princípio: cuidar das pessoas. Em algum momento perdemos de vista isso. Ficamos presos ao status social, aos fundos fiduciários e ao que os outros pensam. Ele olhou cada membro do conselho nos olhos. Sim, existe um fundo fiduciário. Sim, ele diz que preciso me casar com alguém de posição social adequada para manter o controle da empresa. Mas deixem-me perguntar algo. O que torna alguém adequado? Sua conta bancária, suas conexões sociais ou seu caráter? Beatriz levantou-se. O fundo fiduciário é claro. O fundo fiduciário, disse uma nova voz da porta. Foi um erro. Todos se viraram para ver Vitória Pereira entrando na sala de reuniões, carregando uma velha maleta de couro. Mãe? Marcos Pereira estava confuso. Você deveria estar no hospital sírio-libanês com... A mãe de Ângela está com eles, disse Vitória Pereira. Isso é mais importante. Ela abriu a maleta e tirou uma pilha de papéis. Estes são os documentos originais da empresa, assinados por meu marido. E este? Ela tirou um papel em particular. É algo que ele escreveu um dia antes de morrer. Ela
Começou a ler. Para meu filho Marcos, eu construí esta empresa acreditando que o sucesso vem de se importar com as pessoas, não com os lucros. O fundo fiduciário foi meu erro. Deixei as expectativas da sociedade obscurecerem meu julgamento. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Ame quem você ama. Lidere com seu coração. A empresa seguirá. A sala de reuniões ficou em silêncio. O sorriso triunfante de Beatriz havia desaparecido. Senhoras e senhores do conselho, a voz de Vitória Pereira era forte e clara. Meu marido construiu esta empresa. O fundo fiduciário foi seu único arrependimento. Vamos deixar seu único erro destruir tudo o que ele construiu? Ou vamos lembrar o que a Pereira em Associados realmente representa? Ricardo Pereira, que havia ficado quieto até agora, levantou-se. Peço para encerrar esta reunião de emergência e manter Marcos Pereira como CEO. Um a um, os membros do conselho começaram a acenar com a cabeça. Beatriz saiu da sala furiosa, seus planos em ruínas. Marcos Pereira abraçou sua mãe com força. Por que você não me mostrou aquela carta antes? Por que, Vitória Pereira? Sorriu tristemente. Você não estava pronto para ouvi-la. Mas vendo você com Ângela e Tom, você finalmente está se tornando o homem que seu pai sempre soube que você poderia ser. O telefone de Marcos Pereira vibrou. Uma mensagem de Ângela Silva. Tom acordou, ele está pedindo por você. Olhando para os membros do conselho, Marcos Pereira ajustou sua gravata. Se me derem licença, há um garotinho corajoso me esperando. No hospital sírio-libanês. Enquanto ele saía, Vitória Pereira se dirigiu ao conselho. Meu filho está apaixonado por uma faxineira que tem mais dignidade, graça e força do que a maioria das mulheres da alta sociedade paulistana que conheço. Se alguém tem problema com isso, pode resolver comigo. Ninguém ousou discutir com Vitória Pereira. E enquanto Marcos Pereira corria de volta para o hospital sírio-libanês, de volta para Ângela e Tom, ele finalmente entendeu o que seu pai quis dizer. Sucesso não era sobre dinheiro ou status. Era sobre ter a coragem de amar, de se importar, de colocar as pessoas em primeiro lugar. No quarto do hospital, Tom estava sonolento, mas sorrindo. Senhor Pereira, ele disse fracamente. O príncipe da história teve seu final feliz? Marcos Pereira olhou para Ângela Silva, que estava segurando a mão de Tom, e sorriu. Acho que ele está prestes a ter, campeão. Acho que ele está prestes a ter. A recuperação de Tom foi lenta, mas constante. O quarto do hospital se tornou como uma segunda casa, com Ângela dividindo seu tempo entre o leito do filho e seu trabalho de limpeza, que ela insistiu em manter apesar dos protestos de Marcos Pereira. Eu preciso trabalhar, ela disse a ele, uma noite enquanto tomavam uma xícara de café no refeitório do hospital. Não apenas pelo dinheiro, mas por mim. Eu não posso ser a faxineira que deu sorte com o homem rico. Eu preciso ser eu mesma. Marcos Pereira entendeu, mas não conseguia deixar de se preocupar com ela. Ela estava exausta, tentando equilibrar tudo. Olheiras se formaram sob seus olhos e ela havia perdido peso por pular refeições para passar mais tempo com Tom. Pelo menos deixe-me contratar alguém para ajudar em seu apartamento, ele sugeriu. Alguém para cozinhar e limpar enquanto você estiver aqui com Tom. Marcos, Ângela Silva sorriu cansada. Você já está pagando as contas médicas do Tom. Eu não posso aceitar mais. Aceite como um presente para Tom, então, ele disse. Ele precisa de sua mãe saudável e forte. Antes que Ângela Silva pudesse argumentar mais, Rosa entrou no refeitório com o rosto pálido. Ângela, Tom está tendo algum tipo de ataque. Eles correram para o quarto de Tom, onde médicos e enfermeiros já estavam trabalhando freneticamente. Ângela Silva tentou entrar, mas uma enfermeira a impediu. Por favor, Ângela Silva implorou, ele precisa de mim. Deixe-os trabalhar. Marcos Pereira a abraçou enquanto ela lutava. Deixe-os ajudá-lo. Minutos pareceram horas enquanto esperavam no corredor. Vitória Pereira chegou, tendo estado no hospital para uma reunião do conselho de um evento beneficente. Ela olhou para a situação e assumiu o controle, obtendo atualizações da equipe médica e mantendo os curiosos afastados. Finalmente, o Dr. Almeida surgiu, parecendo grave. Senhora Silva, nós o estabilizamos,
mas estou preocupado. Seu corpo está mostrando sinais de rejeição ao procedimento que fizemos. O que isso significa? A voz de Ângela Silva tremeu. Significa que precisamos considerar outra cirurgia, uma mais extensa. Mas considerando o quão fraco ele está... O Dr. Almeida hesitou. Considerando o quão fraco ele está, o quê? Marcos Pereira exigiu. As chances de sobrevivência seriam significativamente menores do que na primeira cirurgia. As pernas de Ângela Silva cederam. Marcos Pereira a pegou, ajudando-a a sentar-se em uma cadeira. Rosa começou a orar novamente, seus terços clicando suavemente. Vitória Pereira deu um passo à frente. Quais são as chances dele sem a cirurgia? Dr. Almeida balançou a cabeça. Sua condição continuará a se deteriorar. Sem intervenção, ele tem talvez um mês. Ângela Silva cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Marcos Pereira ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos nas suas. Olhe, para mim, ele disse suavemente. Lembra o que você disse a Tom antes de sua primeira cirurgia? Sobre ser corajoso? Ângela Silva assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Bem, agora é a nossa vez de ser corajosos. Por ele. Naquele momento, eles ouviram a voz fraca de Tom vindo do quarto. Mamãe, Sr. Pereira? Eles correram para encontrá-lo acordado, parecendo pequeno e pálido contra os lençóis brancos do hospital. O super-urso, o animal de pelúcia que Marcos Pereira havia lhe dado, estava agarrado firmemente em seus braços. Ei, campeão! Marcos Pereira tentou soar alegre. Você nos deu um susto e tanto. Tom olhou para seus rostos preocupados e pareceu entender mais do que um menino de 8 anos deveria. Eu vou morrer? Não, meu amor. Ângela Silva sentou-se na beira da cama, alisando seu cabelo. Você não vai morrer. Os médicos só precisam fazer outra operação para te deixar completamente bem. Como nas histórias? Tom perguntou. Onde o herói tem que enfrentar um último grande desafio. Marcos Pereira sentou-se do outro lado da cama. Exatamente assim. E sabe o quê? Os heróis sempre vencem no final. Tom ficou quieto por um momento. Depois olhou para Marcos Pereira. Se eu melhorar, você vai se casar com minha mãe? Aí você pode ser meu pai de verdade. O quarto ficou em silêncio. Ângela Silva congelou, enquanto Vitória Pereira e Rosa trocaram olhares. Marcos Pereira olhou para Ângela Silva, depois de volta para Tom. Você gostaria disso, campeão? Tom assentiu. Você faz a mamãe sorrir. E você conta as melhores histórias. Cote, sua voz ficou menor. Eu nunca tive um pai antes. Ângela Silva começou a chorar novamente, mas desta vez com uma mistura de alegria e medo. Marcos Pereira estendeu a mão por cima da cama e pegou a dela. Sabe o quê? Ele disse a Tom. Você se concentra em ficar mais forte para essa operação. E quando você estiver melhor, vamos conversar sobre formar uma família de verdade. Feito. Tom sorriu fracamente. Feito. Naquela noite, depois que Tom adormeceu, Marcos Pereira encontrou Ângela Silva na capela do hospital. Ela estava sentada na última fileira, olhando para as velas que piscavam. Desculpe pelo que Tom disse, ela começou. Não precisa. Marcos Pereira sentou-se ao lado dela. Ele disse o que eu tenho pensado por semanas. Ângela Silva se virou para olhá-lo. Marcos, você não pode. Por que não? Porque você é uma faxineira. Por causa do que a sociedade vai dizer? Ângela, passei 20 anos deixando as expectativas dos outros controlarem minha vida. Acabou. Não é só isso, Ângela Silva enxugou os olhos. E se esse Tom não sobreviver? E se estivermos fazendo todos esses planos e... Marcos Pereira a puxou para perto. Então vamos enfrentar isso juntos também. Mas Tom é forte. Ele é um lutador. E ele tem algo para lutar agora. Um futuro. Uma família. Todos nós. Do lado de fora da capela, Vitória Pereira ouviu sua conversa. Ela tirou o telefone e fez uma ligação. Doutor Almeida, sou Vitória Pereira. Preciso que você me consiga o melhor cirurgião cardíaco pediátrico do país. Dinheiro não é problema. Temos um menino que precisa de um milagre. Enquanto desligava, ela olhou pela porta da capela para seu filho e Ângela Silva. 20 anos atrás, ela havia ajudado a empurrar Marcos Pereira para uma vida de solidão por causa das expectativas sociais.
Agora, vendo-o abraçar esta mulher forte e amorosa que havia virado seu mundo de cabeça para baixo, Vitória Pereira percebeu que às vezes as melhores coisas da vida vêm em pacotes inesperados. Em sua cama de hospital, Tom dormia pacificamente, o super-urso enfiado sob o braço. Em sua mesa de cabeceira, o livro de contos de fadas de Marcos Pereira estava aberto em uma nova história, uma sobre um menino cujo coração corajoso uniu uma família improvável e ensinou a todos o verdadeiro significado do amor. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da alta sociedade paulistana de que Vitória Pereira estava pedindo favores, entrando em contato com todos os contatos médicos que tinha. A mulher que certa vez havia se preocupado tanto em manter o status social, agora estava focada em apenas uma coisa: salvar seu futuro neto. O Dr. Ricardo Santos chegou do Hospital Albert Einstein 3 dias depois. Ele era conhecido como o fazedor de milagres da cirurgia cardíaca pediátrica, com uma taxa de sucesso que parecia quase impossível. Enquanto ele revisava os prontuários médicos do Tom, seu rosto permaneceu profissionalmente neutro. O procedimento é arriscado, ele explicou para a família ansiosa reunida na sala de consulta. Mas já liderei com casos semelhantes antes. A chave é o tempo. Precisamos que Tom esteja o mais forte possível antes de operarmos. Quanto tempo? Ângela Silva perguntou agarrando a mão de Marcos Pereira. 2 semanas, disse o Dr. Ricardo Santos. Vamos colocá-lo em um novo regime de medicação para fortalecer sua resistência. Se tudo correr bem, operaremos então. Beatriz, que havia ficado suspeitamente quieta desde a reunião do conselho, escolheu aquele momento para fazer sua jogada. Ela convocou uma coletiva de imprensa nos degraus do prédio da Pereira em Associados, localizado na Avenida Paulista, São Paulo. Eu falo hoje como alguém que conhece Marcos Pereira há mais de 20 anos, ela disse às câmeras. Seu relacionamento com essa faxineira não é nada além de uma tentativa equivocada de se rebelar contra as expectativas de sua família. E agora, a vida de uma criança inocente está sendo arriscada por esse romance. A notícia chegou ao hospital pela televisão no quarto de Tom. Ângela Silva tentou rapidamente mudar o canal, mas Tom já havia visto. Aquela senhora está certa? Ele perguntou baixinho. Eu estou doente porque o Sr. Pereira está tentando nos ajudar? Não, meu amor. Ângela Silva sentou-se em sua cama. Você está doente porque às vezes os corações precisam de ajuda extra para funcionar direito. Mas você tem muitas pessoas que te amam e estão lutando para te deixar melhor. Marcos Pereira, que estava observando da porta, entrou. Sua mãe está certa, campeão. E sabe o quê? Tenho uma surpresa para você. Ele tirou o telefone e mostrou a Tom um vídeo. Toda a equipe da Pereira em Associados, de executivos à equipe de limpeza, havia se reunido no hall de entrada. Eles ergueram cartazes. Melhoras, Tom. Estamos todos lutando com você. Você é nosso herói. O rosto de Tom se iluminou. Eles fizeram isso por mim? Com certeza fizeram. Marcos Pereira sorriu. E veja quem organizou. O vídeo mostrava Vitória Pereira orientando as pessoas onde ficar, certificando-se de que todos os cartazes eram visíveis. Ela até convenceu os membros do conselho a participar. Sua avó fez isso? Tom perguntou. Depois rapidamente cobriu a boca, percebendo o que havia dito. Marcos Pereira e Ângela Silva trocaram olhares surpresos. Era a primeira vez que Tom se referia a Vitória Pereira como sua avó. Vitória Pereira entrou naquele momento, carregando uma grande sacola de presentes. Ouvi meu nome? Tom parecia nervoso, mas Vitória Pereira sorriu calorosamente. Eu trouxe algo especial para você. Ela tirou um belo cobertor de tricô à mão. Eu mesma fiz isso. Eu costumava tricotar quando Marcos era pequeno, mas não fazia isso há anos. Pensei que você pudesse gostar para sua cama de hospital. Ângela Silva observou com espanto, enquanto Vitória Pereira, rainha da alta sociedade paulistana, cuidadosamente colocava o cobertor em volta de Tom. A mulher que certa vez a desprezara, agora tratava seu filho como uma família preciosa. Obrigado, vovó.
Tom disse baixinho. Os olhos de Vitória Pereira se encheram de lágrimas. Ela beijou a testa de Tom e saiu correndo do quarto, tomada pela emoção. No corredor, ela encontrou Beatriz, que de alguma forma havia conseguido passar pela segurança do hospital. Sério, Vitória? A voz de Beatriz gotejava desprezo. Fazendo de avó para a criança da faxineira? O que aconteceu com manter nossa posição social? Vitória Pereira se levantou até sua altura máxima. O que aconteceu? Eu acordei, Beatriz. Passei 20 anos vendo meu filho ser infeliz por causa de regras e expectativas que não significam nada. Então esta criança linda e sua mãe incrível entraram em nossas vidas e nos mostraram o que realmente importa. A imprensa está se divertindo muito com isso, Beatriz avisou. Seus amigos da alta sociedade estão rindo pelas suas costas. Deixe-os rir, Vitória Pereira disse firmemente. Prefiro ser feliz com minha família do que infeliz com meu status. Agora saia deste hospital antes que eu peça para a segurança te remover. Novamente, trabalhando em seu laptop. A cena parecia tão natural, tão certa, que Vitória parou, na porta apenas para observar. Senhor Pereira? A voz de Tom era sonolenta. O senhor estará aqui quando eu fizer minha operação? Cavalos selvagens não me impediriam, campeão, Marcos prometeu. E depois? O senhor ainda estará aqui depois que eu melhorar. Marcos olhou para Ângela, que estava tentando não chorar novamente. Tom, quando você melhorar, nós vamos ser uma família de verdade. Todos nós. Essa é uma promessa. Até a vovó Vitória. Principalmente a vovó Vitória, Marcos sorriu. Ela já está planejando o Natal na mansão. Tom bocejou, agarrando o urso super. Bom, porque eu acho que ela também precisa da gente. Ela parece feliz quando está aqui, como a mamãe quando você está por perto. Enquanto Tom dormia, Ângela se encostou em Marcos. Quando nossas vidas ficaram tão complicadas? No dia em que você bateu em mim naquele banheiro. Marcos beijou sua testa. Melhor batida da minha vida. Vitória, ainda parada na porta, enxugou os olhos. Beatriz estava certa em uma coisa. Seu círculo social estava fervilhando de fofocas. Mas observando seu filho com sua nova família, Vitória percebeu que nunca o tinha visto tão feliz, tão completo. As 2 semanas seguintes seriam cruciais. Tom precisava ficar mais forte para a cirurgia, e ainda havia batalhas a serem travadas. Beatriz não havia terminado de causar problemas, e alguns membros do conselho administrativo ainda resmungavam sobre a situação. Mas naquele quarto de hospital, sob um cobertor feito à mão com o amor de uma avó, um menino dormia pacificamente, cercado por pessoas que moveriam céus e terras para salvá-lo. E às vezes, essa é toda a força que um coração precisa para continuar lutando. As 2 semanas que antecederam a cirurgia de Tom pareceram as mais longas de suas vidas. Cada dia trouxe novos desafios, novas preocupações, mas também momentos de alegria inesperada. A medicação parecia estar funcionando. Tom estava com melhor cor e tinha mais energia. Ele até conseguiu sentar e jogar jogos de tabuleiro com Marcos por curtos períodos. Beatriz não havia desistido de sua campanha contra o relacionamento. Ela havia ido a todas as revistas de fofoca da cidade, pintando Ângela como uma interesseira, que estava usando seu filho doente para prender Marcos. Mas seus planos foram por água abaixo quando um repórter decidiu investigar mais a fundo a história. O artigo que saiu contou uma história diferente. A verdadeira história por trás do romance de Pereira. Ele detalhava os anos de Ângela trabalhando em 2 empregos para sustentar Tom, sua recusa em aceitar caridade e sua insistência em manter seu emprego de faxineira, mesmo depois que Marcos entrou em suas vidas. A matéria terminou com uma citação de um dos membros do Conselho Administrativo da Pereira em Associados. Em 20 anos, nunca vi Marcos Pereira sorrir. Agora ele ilumina todos os cômodos em que entra. A resposta do público foi esmagadora. Cartas e presentes começaram a chegar ao hospital para Tom. Crianças de toda a cidade enviaram desenhos e cartões de melhoras. A história do bilionário e da faxineira que encontraram o amor enquanto cuidavam de uma criança doente havia conquistado os corações das pessoas.
Vitória, para surpresa de todos, havia se tornado a protetora mais ferrenha de Tom. Ela tirou uma licença de suas comissões sociais para passar mais tempo no hospital. As damas da sociedade, que costumavam ser suas amigas mais próximas, ficaram chocadas ao vê-la com as mesmas roupas por 2 dias seguidos, dormindo em uma cadeira de hospital ensinando Tom a jogar xadrez. "Mãe, você não precisa ficar aqui o tempo todo", disse Marcos uma noite, encontrando-a tricotando outro cobertor no quarto de Tom enquanto o menino dormia. "Sim, preciso", respondeu Vitória sem tirar os olhos do tricô. "Eu perdi 20 anos da sua vida preocupada com o que os outros pensavam. Não estou perdendo um único minuto do dele." Ângela, que estava tirando uma pausa rara para tomar banho e trocar de roupa em casa, voltou para encontrar Vitória, ensinando Tom a jogar canasta. "E, assim, meu querido neto, é como se vence no jogo de cartas", disse Vitória triunfantemente jogando sua mão. "Sem chance", riu Tom. "A senhora está jogando há mais tempo do que eu vivo. Bem, então eu vou ter que te ensinar todos os meus segredos", Vitória piscou. "Não posso ter meu neto sem saber como jogar cartas corretamente." Na noite anterior, à cirurgia, nenhum deles conseguiu dormir. Tom estava quieto, agarrando o urso super e o cobertor que Vitória havia feito para ele. Marcos havia trazido um pequeno DVD player e todos estavam assistindo ao filme de super-herói favorito de Tom. "E se..." A pequena voz de Tom quebrou o silêncio. "E se eu não acordar?" Ângela começou a protestar, mas Tom continuou. "Eu ouvi os médicos conversando. Eles disseram que é muito arriscado." Marcos pausou o filme e sentou-se na beira da cama. "Posso te contar um segredo, campeão? Todo mundo fica com medo às vezes, até mesmo super-heróis. Mas sabe o que torna alguém realmente corajoso?" Tom balançou a cabeça. "Ter medo, mas fazer o que precisa ser feito de qualquer maneira. Assim como sua mãe faz todos os dias, assim como você está fazendo agora." "Você sabia", acrescentou Vitória de sua cadeira, "que seu pai também estava com medo 20 anos atrás? Ele estava com tanto medo de se machucar que construiu muros ao redor do seu coração. Mas então você e sua mãe apareceram e o ensinaram a ser corajoso novamente." Tom olhou para Marcos. "É verdade? O senhor estava com medo?" "Morto de medo", admitiu Marcos. "Mas você e sua mãe me mostraram que algumas coisas valem a pena ter medo. O amor vale a pena ter medo." Ângela enxugou as lágrimas dos olhos. "E sabe o que mais? Você tem algo que aqueles super-heróis do filme não têm." "O que é?" "Você tem todos nós. Eu, seu pai, a vovó Vitória, a vovó Rosa, estamos todos aqui lutando com você. E amanhã, quando você for para a sala de cirurgia, estaremos todos do lado de fora, enviando nossa força." O Dr. Santos veio para um último exame antes da cirurgia. Ele encontrou toda a família amontoada na cama de Tom, terminando o filme de super-herói. Em vez de dizer a eles para saírem, ele puxou uma cadeira e assistiu ao final com eles. Enquanto os créditos rolavam, Beatriz apareceu na porta. Todos ficaram tensos, mas ela levantou as mãos. "Eu não estou aqui para causar problemas", disse ela calmamente. Eu vi o artigo sobre tudo o que vocês passaram, Ângela. E Tom." Ela respirou fundo. "Eu trouxe algo." Ela tirou um velho álbum de fotos. "Essas são fotos do pai quando ele estava no hospital, pouco antes de morrer. Ele também estava com medo, mas nunca desistiu. Achei que talvez o Tom gostaria de vê-las, para saber que ter medo é normal." Vitória se levantou e pegou o álbum. Por um momento, todos pensaram que ela poderia jogá-lo em Beatriz. Em vez disso, ela o abriu e sentou-se ao lado de Tom. "Olha", disse ela suavemente, "esse é seu avô. Ele teria te amado muito." Beatriz saiu silenciosamente, mas não antes de Marcos cruzar o olhar com ela e acenar com a cabeça. Não era exatamente perdão, mas era algo próximo à compreensão. Naquela noite, nenhum deles deixou o quarto de Tom. Ângela deitou-se ao lado dele na estreita cama de hospital, enquanto Marcos sentava-se em uma cadeira segurando suas mãos. Vitória e Rosa revezaram-se rezando e contando histórias. Quando o sol começou a nascer, lançando um suave brilho rosa pela janela do hospital, Tom olhou para sua improvável família. A faxineira que o havia criado sozinha, o bilionário,
que havia aprendido a amar novamente, a avó da alta sociedade, que havia trocado seus trajes de grife por cadeiras de hospital, e a avó biológica, que nunca havia parado de acreditar em milagres. Estou pronto, disse ele suavemente. As enfermeiras vieram levá-lo para a cirurgia. Enquanto o levavam pelo corredor, Marcos e Ângela andando ao lado, Tom segurou o urso super com força. Lembre-se, disse Marcos ao chegarem às portas da sala de cirurgia. Super-heróis sempre vencem no final. Tom conseguiu um sorriso corajoso antes de desaparecer pelas portas. Agora vinha a parte mais difícil, a espera. Ângela se virou para Marcos, seu rosto se enrugando. Ele a abraçou enquanto Vitória e Rosa se juntavam a eles. Ele vai conseguir, disse Vitória firmemente. Ele tem que. Ele é um Pereira agora. E assim começou a espera, com 4 pessoas de mundos muito diferentes, unidas pelo seu amor por um menino corajoso cujo coração os havia unido. A cirurgia deveria durar 6 horas. Na 7ª hora, Ângela estava praticamente fazendo um buraco no chão da sala de espera de tanto andar de um lado para o outro. Marcos havia tentado fazê-la, comer algo. Mas comida era a última coisa na mente de qualquer um. Vitória ficava verificando seu relógio, enquanto Rosa apertava seu terço, seus lábios se movendo em oração silenciosa. O que está demorando tanto? A voz de Ângela estava rouca de tanto chorar. Por que eles não nos disseram nada? Marcos a puxou para seus braços. Sem notícias é uma boa notícia. Significa que eles estão sendo cuidadosos. A sala de espera havia ficado lotada ao longo do dia. Funcionários da Pereira em Associados pararam durante seus intervalos para o almoço. Até mesmo alguns membros do conselho administrativo vieram para mostrar seu apoio. Beatriz havia deixado flores com um cartão que simplesmente dizia "Seja corajosa". Finalmente, depois de 9 horas extenuantes, o Dr. Santos apareceu na porta. Sua máscara cirúrgica estava pendurada no pescoço e ele parecia exausto. Todos prenderam a respiração. Tom passou pela cirurgia, disse ele, e a sala explodiu em lágrimas de alegria. Mas ele levantou a mão. As próximas 24 horas são cruciais. Seu coração está fraco, mas está batendo sozinho. Esse é um sinal muito bom. Quando podemos vê-lo? Perguntou Ângela. Ele está na recuperação agora. Assim que o transferirmos para a UTI, vocês poderão visitá-lo. Brevemente. 2 de cada vez, como antes. Enquanto esperavam para ver Tom, Marcos puxou Ângela para o lado. Preciso te perguntar algo. Agora? Ângela olhou em direção às portas da UTI. Sim, agora. Porque eu não quero perder mais um minuto. Marcos se ajoelhou tirando uma pequena caixa do bolso. A sala de espera ficou em silêncio. Ângela Silva, você e Tom invadiram minha vida e despertaram um coração que eu achava que havia morrido 20 anos atrás. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre status social ou contas bancárias. É sobre estar um para o outro, lutar juntos, ter medo juntos, ser corajoso juntos. As mãos de Ângela foram à boca quando Marcos abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Eu não quero mais esperar. Eu não me importo com o que a sociedade diz ou o que as colunas de fofoca escrevem. Eu te amo. Eu amo Tom. Você quer se casar comigo? Antes que Ângela pudesse responder, uma enfermeira irrompeu pelas portas da UTI. Senhora Silva, Senhor Pereira, Tom acordou e está pedindo por vocês. Ainda segurando a caixa do anel, Marcos agarrou a mão de Ângela e eles correram para o quarto de Tom. Eles o encontraram grogue, mas acordado com o urso super agarrado fracamente em seus braços. O senhor já perguntou a ela? A voz de Tom era quase um sussurro. Marcos riu entre lágrimas. Você sabia disso? A vovó Vitória ajudou a escolher o anel. Tom sorriu fracamente. Ela disse que tinha que ser perfeito para minha mãe. Ângela olhou para Vitória, que estava observando da porta com lágrimas nos olhos. Então? Perguntou Tom. O que a senhora disse? Ângela olhou para Marcos, ainda de joelhos ao lado da cama de Tom, ainda segurando o anel. Ela olhou para seu filho, tão corajoso e forte. Ela olhou para Vitória, que havia se tornado a mãe que ela nunca teve. Ela olhou para sua própria mãe, Rosa,
radiante de alegria. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim. Marcos colocou o anel em seu dedo, e Tom conseguiu um grito fraco. Vitória abraçou Rosa, ambas as mulheres chorando lágrimas de alegria. Agora nós realmente vamos ser uma família, disse Tom antes de adormecer, um sorriso no rosto. As próximas semanas foram um turbilhão. Tom ficou mais forte a cada dia, impressionando seus médicos com sua recuperação. A imprensa ficou louca com a notícia do noivado, mas desta vez as histórias eram comemorativas. Um conto de fadas moderno lia-se em uma manchete. O amor conquista tudo na Pereira em Associados lia-se em outra. Beatriz enviou um presente surpreendente, um álbum de recortes que ela havia guardado de seu tempo com Marcos, com uma nota que dizia: "Eu estava errada. Isso pertence à sua família agora. Sua história de amor é melhor do que a nossa jamais foi." 2 meses depois, Tom estava forte o suficiente para deixar o hospital. Vitória havia insistido que todos se mudassem para a mansão da família Pereira enquanto ele se recuperava. "Meu neto precisa de espaço para correr quando estiver mais forte", ela havia declarado, sem permitir réplicas. No dia em que trouxeram Tom para casa, toda a equipe da Pereira em Associados havia decorado os portões da mansão com balões e placas de boas-vindas. Tom viajou no carro de Marcos, acenando como uma celebridade. Naquela noite, depois que Tom se acomodou em seu novo quarto, que Vitória havia decorado com pôsteres de super-heróis e uma mini cesta de basquete para quando ele estivesse mais forte, a família se reuniu na sala de estar. "Acho que está na hora de uma história", disse Marcos, tirando o livro de contos de fadas que havia sido seu companheiro durante a estadia no hospital. "Posso contar desta vez?", perguntou Tom. Todos se acomodaram para ouvir enquanto Tom começava. Era uma vez um príncipe solitário que havia trancado seu coração, mas então ele conheceu uma linda faxineira e seu filho corajoso, que o ensinaram a amar novamente. Eles enfrentaram muitos desafios, operações assustadoras, mulheres más que tentaram causar problemas e regras que diziam que príncipes não podiam se casar com faxineiras. Mas o amor venceu no final, acrescentou Ângela, apertando a mão de Marcos. "Porque o amor sempre vence", disse Vitória firmemente. "Quando é de verdade." Rosa enxugou os olhos. "E todos viveram felizes para sempre?" Tom olhou para sua família, sua mãe que nunca havia desistido dele, seu novo pai que havia aprendido a amar novamente, sua avó Vitória, que havia trocado as regras da sociedade por histórias de ninar, e sua avó Rosa, que sempre acreditou em milagres. "Não", disse Tom pensativamente. "Eles não apenas viveram felizes para sempre, eles viveram verdadeiramente para sempre. Porque o amor verdadeiro não é sobre ser feliz o tempo todo. É sobre estar um para o outro, mesmo quando as coisas são assustadoras ou difíceis." Marcos abraçou Tom e Ângela. Vitória e Rosa se juntaram ao abraço em grupo. Lá fora, o sol estava se pondo sobre São Paulo. Em hospitais e salas de reuniões, banheiros e salões de baile, histórias de amor estavam começando e terminando. Mas na mansão da família Pereira, uma família que havia sido unida pelo acaso, cimentada pelo amor e fortalecida pela adversidade, estava apenas começando seu próximo capítulo. E em algum lugar, em um quarto de hospital agora vazio, uma placa ainda estava pendurada na parede. "Heróis vêm em todos os tamanhos." Ao lado dela, havia um desenho infantil de uma família. Uma faxineira, um empresário, 2 avós e um menino segurando um urso de pelúcia em uma capa de super-herói. Às vezes, os melhores contos de fadas são aqueles que não seguem as regras. Às vezes, os corações mais fortes são aqueles que foram quebrados e curados. E às vezes, as histórias de amor mais bonitas começam nos lugares mais inesperados, como um encontro casual em um banheiro masculino entre um bilionário solitário e uma faxineira de coração de ouro. Fim.